Fala pessoal, nesse vídeo eu resolverei essa linda questão de física que já caiu na prova do ITA. Vamos lá. No enunciado é dito o seguinte: um atleta mantém-se suspenso em equilíbrio, forçando as mãos contra duas paredes verticais, perpendiculares entre si, dispondo seu corpo simetricamente em relação ao canto e mantendo seus braços horizontalmente alinhados, como mostra a figura, essa figura aqui. Tá certo. Sendo mzinho a massa do corpo do atleta e mi o coeficiente de atrito estático interveniente, assinale a opção correta que indica o módulo mínimo da força exercida, ou seja, a força mínima que ele faz, né, que o atleta faz em cada parede, certo? Vamos lá. Bom, eu ampliei aqui a imagem do atleta e agora vamos fazer a análise das forças, né? Eu já destaquei aqui a força peso, mg, né? Então esse peso está puxando o atleta para baixo, tá certo? E ele precisa sustentar esse peso. Ele sustenta aqui fazendo força contra a parede, tá? Mas não são simplesmente as forças de contato, né, as normais, que sustentam esse peso, e sim os atritos que surgem devido a essas normais, tá? Que depois eu vou desenhar. Então surgem atritos, né? A parede tem atrito, e são esses atritos que sustentam o peso, beleza? Ok, né? E isso é fácil de imaginar. É só você imaginar, vamos supor, que as paredes elas fossem totalmente lisas. Se elas fossem totalmente lisas, sem atrito, seria impossível ele ficar desse jeito aqui. Pense numa superfície muito lisa, por exemplo, sei lá, se fosse gelo aqui, ou aquelas paredes muito lisas, né, aqueles chãos, né, muito lisos, que você toca e sua mão escorrega, né? Como que ele vai ficar nessa posição num contexto assim? Impossível, tá? Então, né, especialmente que tipo de movimento com a mão, né, em contato ali com a parede, ele faz? Ele empurra a parede aqui para baixo, ele exerce um atrito na parede para baixo. E a parede devolve. Então vai exercer aqui um atrito para cima, tá? Aqui para cima e aqui para cima. Esse atrito eu vou chamar de F1. Pode ser? F1. E bom, como nesse problema temos uma clara simetria aqui, né? Tudo que acontecer nessa mão ou nessa parede aqui vai acontecer na outra parede e na outra mão. Inclusive as forças aqui atuantes, tá? Então aqui também é uma força de atrito F1. Perfeito? E bom, como o atleta está em equilíbrio, então a gente já consegue aqui estabelecer o equilíbrio no eixo vertical, né? Na vertical. Veja que essas duas forças para cima e iguais, né, se igualam aqui com o peso para que o atleta fique em equilíbrio, tá bom? Então, esse F1 mais F1, ou seja, 2F1, né, é igual ao peso mg. Aí podemos dizer, portanto, que o F1 é a metade do peso, né? E aí a gente vai usar essa informação depois. Então, passo 2 aqui dividindo, portanto, fica mg sobre 2. Perfeito. Certo, mas tem outras forças, né? Não são só essas aqui que eu desenhei, beleza? Tem aqui, ó, muito óbvio, que são as forças normais, que são perpendiculares à parede. Ó, força normal, e aqui naturalmente é a mesma força normal, tá? N aqui. Certo. E aí, outra coisa que é importante ressaltar é o seguinte, né? Não necessariamente as forças, né, que esse atleta faz nas paredes é tão somente aqui para, né, que haja esse atrito F1. Não, tem outra força que ele faz, né, e que a parede devolve um atrito, tá? Esse F1 é uma das componentes, né, da força total dele, beleza? Que ele faz na parede. Certo? Então, no caso, a outra força que eu queria aqui indicar é o seguinte: esse atleta, ele faz uma força nesse sentido aqui, tá? Para não escorregar, para ficar, né, sustentado ali na parede. Tá certo, pessoal? Então ele faz isso numa das paredes, nessa daqui, e na outra também. Ele faz essa mesma força, tá? E como é uma força tangencial, né, ele está ali esfregando a parede, então é uma força de atrito, tá? De modo que, se o atleta
faz um atrito aqui na parede nesse sentido, né? Então, basicamente, a parede devolve um atrito no sentido contrário, né? Pela terceira lei de Newton, a gente consegue afirmar isso. Beleza? Então, temos um atrito nesse sentido aqui, um F2, tá? E aqui também, ó, mesma coisa, um F2. Beleza? Eu vou até colocar aqui meio de roxo para diferenciar do outro atrito, senão a gente fica confuso, né? Que força é quem aqui, né? Beleza? Bom, eu destaquei aqui a normal de vermelho, né? Uma coisa que eu gostaria de refletir é o seguinte: se alguém me perguntasse, pô, Igor, você fez aqui os esquemas, né, das forças certinho, beleza? Mas como que lá na hora da prova, fazendo a questão, eu vou saber, né, que esse atleta, ele empurrou aqui a parede para baixo, gerando esse atrito aqui para cima, e também empurrou, né, a parede nesse sentido aqui, gerando esse atrito, né? Parece fazer sentido, mas como que eu vou saber isso? Bom, tem como saber intuitivamente, faz sentido, tá? É só você imaginar você se segurando na parede assim, tá? Você sabe que você precisa sustentar o seu peso, aí acaba ali, né, empurrando a parede para baixo, né, para, né, que, bom, apareçam essas forças aqui, tá? Mas talvez intuitivamente não faça muito sentido. Agora, matematicamente faz, tá? Porque empurrando aqui a parede para baixo, né, como eu expliquei, gera um atrito para cima e esse atrito vai sustentar o peso, tá? Tudo bem. Mas essas forças aqui também fazem sentido, né? Essas forças que a parede faz no atleta. Por quê? Porque esse atrito aqui, ele vai cancelar, né, com essa normal aqui. Você observa que eles têm sentidos contrários, né? Tem como a gente estabelecer ali um mesmo plano para essas forças e elas terão sentidos contrários. Uma vai para cá e a outra vem para cá, tá? Então vão cancelar também. Então eu precisaria de alguma força aqui, no caso, uma força de atrito, que cancelasse essa normal. Então só faz sentido se a força estiver para cá. Ela não pode estar aqui, nem aqui. Não, ela está para cá, tá? Então é preciso que a mão dele faça uma força aqui, ó, nesse sentido. Então matematicamente fica mais fácil de saber, né, que ele faz essa força. A mesma coisa aqui na outra mão. Ó, ele faz uma força para cá, gerando o atrito aqui nesse sentido, esse F2, e esse atrito cancela com essa normal, tá? E aí o menino vai ficar em equilíbrio, de fato, tá bom? É isso aí. Então eu estabeleci aqui, né, uma nova igualdade de forças. Agora eu sei, né, que para que ele se mantenha em equilíbrio, esse F2 ele tem que ser igual a normal, né, que basicamente o menino faz ali na parede e a parede faz nele também. É o mesmo valor. Tá certo? Beleza, pessoal. Só que essas forças F1 e F2, ambas são atritos, então deve existir, com certeza, um atrito resultante, né? Com certeza, essas forças F1 e F2 fazem algum ângulo entre si em que a gente consegue encontrar essa força de atrito resultante, beleza? Vou chamar essa força de atrito resultante de fatzão, tá? E como que eu calculo isso? Olha só, perceba que F1 e F2 são perpendiculares, né? Nesse plano aqui da parede, são perpendiculares, tá? De modo que essa força de atrito resultante está aonde? Está bem aqui, ó, nesse sentido, beleza? Posso chamar essa força de fatzão. Tá, e aí perceba, né, que F1 e F2 são perpendiculares, de modo que a gente pode aplicar simplesmente um Pitágoras para encontrar o valor desse fat. Então, fat é a hipotenusa, então fat ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros vetores, né, dos módulos deles. Beleza? F1 quadrado mais F2 quadrado. Perfeito? Tá, depois eu trabalho com essa equação, tá? Uma outra informação que vem da teoria de força de atrito é o seguinte: a força de atrito é sempre menor ou igual
a força de atrito estático máximo, né? Isso aqui é uma força de atrito estático. Então, é sempre menor ou igual ao seu máximo. E o seu máximo é o μ estático, né? Vezes a normal. Tá certo? Mas essa situação do atleta é uma situação de iminência do movimento, porque ele faz o menor esforço possível, né? O que a questão fala, né? O enunciado. Ó, a questão quer a mínima força exercida, ou seja, ele está fazendo o menor esforço possível para ficar nessa posição. De modo que, cara, a força de atrito ali está se esforçando. Ela está dando o seu máximo para que ele fique sustentado assim, tá? Belezinha? Faz sentido isso? Então ele está quase caindo. Cara, se ele diminuir ainda mais a força, ele cai. Então ele está na iminência do escorregamento, né? O escorregamento aqui é relativo aqui da sua mão com a parede, tá certo? Então você tem que pensar dessa forma para que eu possa assumir o seguinte, que esse FAT não é só menor ou igual, ele é igual, tá? Porque é uma situação de iminência do movimento, beleza? É isso aí. Se não fosse uma iminência do movimento, se ele não estivesse aplicando uma força mínima, eu não poderia dizer que o FAT é igual a μ vezes a normal. Porque o FAT estático não tem fórmula, tá? Ele só tem fórmula quando esse FAT é máximo, ou seja, na iminência. Beleza? Perfeito. Agora, como está na iminência, perfeito. Então eu vou usar essa fórmula. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou elevar essa expressão aqui ao quadrado, tá? E aí, elevando esse FAT, né, ao quadrado, μ vezes a normal, eu igualo com a soma dessas outras forças aqui, que eu já encontrei as suas expressões, tá bom? Aí eu substituo aqui todo mundo. Primeiro FAT aqui, ó. Então, ó, olha só. Temos μ quadrado, né? Eleve isso daqui ao quadrado, depois a normal ao quadrado, certo? Isso aqui vai ser importante para depois calcular a força mínima, beleza? Tá. E aí eu vou igualar com F1 ao quadrado, o F1 é a metade do peso, então fica o peso ao quadrado e 2 ao quadrado, 4. Beleza. E aí você vai somar com o quadrado aqui de F2. O F2 é a normal, então faça, né, normal ao quadrado. Aí eu vou, né, isolar a normal, tá bom? Encontrar uma expressão aqui equivalente para ela. Então, ó, passa a normal para o outro lado, junto com esse μ quadrado vezes normal quadrado. E depois você vai colocar essa normal quadrado em evidência, tá? Então fica o seguinte. Já coloque, né? Normal quadrado em evidência. Aí vai ficar esse μ quadrado menos 1, que você passou esse n quadrado para o outro lado subtraindo. Então fica μ quadrado menos 1, certo? Igual, aí é só igualar com tudo isso daqui, beleza? Perfeito. Então, agora é só você passar esse μ quadrado menos 1 dividindo. E você encontra que a normal ao quadrado vai ser o quê? Vai ser, bom, peso ao quadrado, mg ao quadrado, certo? Sobre 4 vezes o μ quadrado menos 1. Perfeito. Tá, feito isso, o próximo passo é você calcular essa força mínima. Essa força mínima eu vou chamar de F, tá? O que ela vai ser? Bem simples. Ela vai ser a resultante entre esse FAT aqui, tá? Esse FAT e a normal. Acabou. Bem simples, tá? Então, basicamente é isso. Ó, teremos. Esse FAT está no plano aqui da parede, certo? Ele está aqui, ó. Dá para ver que ele está, né, nesse plano. Enquanto a normal é perpendicular a esse plano, né? Faz um ângulo aqui de 90 graus. Aqui e aqui também, né? Com a força FAT, certo? Então, veja só, né? Eu vou até desenhar o esquema aqui mais ou menos para vocês entenderem. Então, tem o FAT assim, mais ou menos, beleza? E a normal assim, certo? E aqui faz um ângulo de 90 graus, porque a normal faz um ângulo de 90 graus com o plano onde o FAT está.
então vai fazer 90 graus com ele, beleza? Então, ó, Fat e a normal, tá? E aí a resultante é a força mínima. No caso, eu tô colocando aqui, né, como sendo as forças que a parede faz. Mas aí, essa força mínima que a parede faz é a mesma que, né, no caso, o atleta faz na parede, tá? Então, tanto faz o referencial que eu coloco, tá bom? Beleza, então essa resultante vai ficar assim, é a força F mínima. Como aqui, entre esses vetores Fat e normal, o ângulo é de 90 graus, então você aplique um Pitágoras. É só isso. Aplicar um Pitágoras. Então, esse F quadrado vai ser o Fat quadrado mais a normal quadrado, tá? Beleza. O Fat, eu já sei que vale o quê? Vale μ vezes a normal. Tá? Então, Fat quadrado é μ quadrado vezes normal quadrado, tá bom? Então, faça essa substituição. Eu vou copiar tudo isso aqui, só fazendo essa substituição, beleza? Então, aqui, ó, μ quadrado vezes normal quadrado. Aí tem essa normal quadrado aqui, você pode colocar esse n ao quadrado em evidência. Então, fica, olha só, normal quadrado vezes μ quadrado, né? Deixa eu colocar um μ mais bonitinho, né? μ quadrado mais 1. Perfeito, tá? Só que a normal quadrado, eu já encontrei a expressão dela, né? É essa expressão aqui. E a questão queria exatamente desse jeito, tá? Por isso que eu encontrei, eu manipulei, joguei ali na equação, né, do F1 quadrado mais F2 quadrado, justamente para encontrar o n quadrado desse jeito, tá bom? E aí você vai fazer essa substituição. Então, o F quadrado vai ser esse n quadrado que vale mg, então, é mg ao quadrado sobre 4, beleza? E aí teremos aqui, ó, o μ quadrado menos 1, e aqui vai estar multiplicado por μ quadrado mais 1. Então, tu coloca assim, ó, é μ quadrado mais 1 aqui em cima, e aqui embaixo μ quadrado menos 1. E agora, para você encontrar o valor de f, basta tirar a raiz quadrada, né? Então, o f vai ser, ó, tira a raiz quadrada aqui do mg quadrado, fica mg, e tira a raiz quadrada aqui do 4, fica 2. Então, fica mg sobre 2 vezes, aí a raiz quadrada dessa expressão, tá? Não tem quadrado nessa expressão, então coloque a raiz quadrada. Em vez de colocar raiz quadrada, eu vou colocar elevado a meio, tá? Então, μ quadrado mais 1 sobre μ quadrado menos 1. Perfeito. É isso aí. Tudo isso elevado a meio. Tá aí a resposta, pessoal. Essa é a força mínima que o atleta faz, tá? Então, deixa eu colocar uma corzinha aqui azul. Perfeito. É isso aí. Vamos ver aqui o gabarito, tá? Então, mg sobre 2 vezes μ quadrado mais 1, μ quadrado menos 1, tudo isso elevado a meio. Tá, então, gabarito, letra B, né? Letra B ou letra A? Deixa eu ver. Ah, em cima tá somando, então é letra B. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Questão muito interessante, tá? Não é uma questão trivial, mas com atenção você conseguiria fazer. Beleza? Tamo junto e até a próxima.